Kizaru foi fazer uma visitinha ao Dr. Vegapunk e diz que só tá ali por negócios. E o velhote diz que vai criar um futuro bem ali naquela ilha, e que tá tendo problemas com várias ideias vindo em sua mente. O Kizaru diz que o velhote não conhece esse laboratório por completo e mostra que ele tava sendo vigiado esse tempo todo. O Vegapunk pergunta o que o Kizaru foi fazer na ilha, e o Kizaru diz que toda a conversa tava sendo ouvida e que não é bom negociar com um pirata escondido. O Bossalino já liga pro corno do Saturno e o Saturno pergunta se o Vegapunk tá escutando. O Saturno fala que mesmo que o Kuma for uma base forte pra ter clones, ele ainda é um pirata de 296 milhões e a marinha perderia prestígio por ter um soldado com o rosto do Kuma. O Vegapunk fala que manter a aparência não é importante pra ciência e que se o experimento der certo, milhões de vidas serão salvas. O Saturno diz que ele tem razão, mas tem condições pra isso acontecer. A primeira é que o Kuma deve se tornar um Shichibukai, já que recentemente o Ace derrotou um dele, e a vaga tem que ser preenchida. E a segunda condição é que o Kuma tem que se tornar a alma humana da marinha. A terceira condição é que ele deve abrir mão da sua consciência e do seu livre-arbítrio. O Vegapunk fica putaço e diz que isso é uma sentença de morte. E pergunta se quer que ele vire um assassino fazendo isso. Aí o Saturno diz que o Vegapunk não tá em posição de discutir com ele. E se ele não aceitar, o governo não tem obrigação nenhuma de gastar uma fortuna com tratamento pra Bonnie. O Kuma diz que aceita e diz que se for pela Bonnie, ele aceita qualquer destino. O Saturno diz que a Bonnie vai ficar na mão do governo esse tempo, só por garantia se o Kuma vai realmente cumprir com sua sentença. E quando o procedimento dela acabar, ele será proibido de ver ela ou de fugir. E caso ele não cumpra com regra, a Bonnie será escravizada. O Kuma diz que ela não pode saber disso e pede pra ela ficar sendo vigiada na igreja onde cresceu, e que ele nunca irá ver ela. Depois o Kuma vai ver a Bonnie e o Sentomaru chamar pelo Kizaru, mas ele vai embora sem dizer uma palavra sequer. O Kuma diz que também descobriu uma doença, então eles ficaram ali pelos próximos 6 meses. E a Bonnie já apresenta o Sentomaru pro Kuma. Ele diz que a Bonnie dá trabalho, então é pro Dora Aventureira cuidar bem da Bonnie. O Vegapunk diz que tá tendo muitas ideias, mas não tem ninguém pra ir ao banheiro e comer por ele enquanto ele escreve. Diz que seria bom ter pelo menos 5 dele. Tempos depois a Bonnie foi pedir ao Sentomaru pra brincar com ela, mas o Bolo Fofo diz que não tem tempo pra brincar com ela todo dia. A guria ficou triste e ele já caiu no encanto da sereia, dizendo que só um pouquinho. Enquanto isso, o Kuma tava servindo de experimento do governo. Depois o Kuma vai ver a Bonnie e ela tava fazendo Thaís Carlo de cavalinho. O Vegapunk encontra eles dormindo e depois a guria tá com uma fome monstruosa e foi guiada pelo cheiro da comida. E era uma pizza gigantesca que me deu até água na boca. E eu só espero que essa bebida dela aí seja um suco tangue de laranja, porque senão o Oda vai ver o sol nascer quadrado. Depois eles começaram a dançar igual a Nika e até o Vegapunk foi dançar. O Kizaru diz que o Sentomaru é muito sem graça e já puxa ele pra dançar também. 6 meses depois o Vegapunk fala que só falta 1 ano pra Bonnie ser curada. A Bonnie já agradece e pergunta se depois que ela for curada, ela pode ir visitar o velhote Punk. A cena já corta pra Bonnie dentro de um barril, perguntando se o mar é bonito. E o Kuma diz que sim, e que logo ela vai poder ver. Eles já chegaram no Reino Sorbet e todo mundo já ficou feliz. E já começa a perguntar se eles vão morar ali de novo. A Bonnie diz que sim, e que em 1 ano ela vai estar curada. A Connie diz que vai cuidar bem da Bonnie, e o Kuma diz que ele não pode ficar no país por ser pirata, mas vai mandar bastante carta pra Bonnie. A Alpha diz que pode deixar tudo com ela, e que por ordens médicas ela vai cuidar da Bonnie. Mas na verdade ela é um agente da Ciperpool descarada. A noiada já ameaça o Kuma, dizendo que o pescoço de uma criança está lá fácil. Então o Kuma se despede da Bonnie. A notícia do Kuma ter se tornado um Shichibukai foi espalhada pelo mundo. A Suga já mostra pro Dolphin que mais um pirata entrou pro Shichibukai, e ele diz que dessa vez é mais um barra pesada. A Robin também fala com a mãe do Luffy, mas ele diz que tanto faz, e pergunta se a Robin eliminou o testemunho do navio de produção de chuva. E ela diz que sim. O Mihawk também soube da notícia, e a Álvida pergunta pro Kobe se o Kuma é mais forte que ela. E o Remelento diz que é óbvio que ela é mais forte. O Ace fala pro Jinbei que eles encontraram um substituto, e que tá feliz pelo Jinbei. O Jinbei diz que se o Ace não tivesse derrotado o Hanafuda, essa confusão não teria acontecido. A Hancock diz que isso não importa pra ela, porque ela é o centro das atenções do Shichibukai. E a velhota diz que ela precisa saber das notícias. O Moria também ficou se perguntando que tipo de poder o Kuma tem. E o Sabu fica surpreso do Kuma tá trabalhando pro governo. E o Kuma continua mandando carta pra sua filha. A Marinha diz que tem uma nova ordem pro Kuma, e a cena já mostra o Luffy brincando na ilha. 3 anos atrás, no Reino Goa, o Luffy tava treinando, e ele já estica sua perna até o céu. Ele já traz ela de volta pra quebrar uma rocha. O Kuma tava olhando tudo, enquanto o Luffy rachava o bico, os animais selvagens morriam de medo do pivete de borracha. O Luffy disse que com esse poder ele bate de frente com qualquer um, e que nem o Ace consegue vencer ele agora. O Kuma já tem um flashback dele perguntando ao Dragon porque ele fica olhando bastante pro Reino Goa e tava observando um moleque em específico. O Dragon diz que o Kuma vai matar ele se continuar falando sobre isso, já que os filhos são ponto fraco de qualquer pai. O Kuma diz que vai deixar isso pra lá. Voltando pro presente, o Luffy diz que vai ter uma tripulação pirata e que vai descer a porrada em qualquer um que desafiar ele. O Dendemushi do Kuma toca e o Luffy percebe e diz que essa presença arrepiou até os cabelos do brioco dele. Ele pensa que deve ser uma fera da montanha e já parte pra dar uma voadora, que acaba destruindo a montanha toda, enquanto o Kuma recebia uma mensagem de que 10 piratas atacaram um navio mercante. O Kuma já chegou no navio na velocidade da luz, já pegou um ferido pra ajudar ele, e os figurantes agradecem ao Kuma. A cena já corta pro Kuma mandando os piratas se renderem, e o Zé Ruela manda entregar logo todo o tesouro pro Kuma, pra não virarem saudade na hora. Depois disso ele foi escrever uma carta pra Bonnie, e disse que quer ver os olhos dela brilhando quando vê as paisagens do mundo aberto. Lá no Reino Sorbet, a Bonnie tá ansiosa esperando por uma carta de seu pai. Os noiados dizem que ele pode estar ocupado, ou que o pombo correio pode ter se perdido no caminho. Aí ela
ela já começa a fazer birra, e a velhota manda ela ter paciência. Já caiu do céu uma carta junto do jornal, e essa songamunga já pegou a carta e mandou entregar só o jornal pra igreja. E a Bonnie ficou triste porque não chegava a carta de seu pai, mas era porque os safados da Cyberpunk tava escondendo a carta do Kuma. Essa maldita rasgou a carta, e a Bonnie já se transformou na Escala pra poder lutar com esse noiado. Enquanto a irmã do Zoro ia dar o remédio pra Bonnie, ela tava mó gigante, só que a velhota distraiu a gente, enquanto a Bonnie voltava pra sua forma verdadeira. E a noiada achou que tinha tomado um cogumelo dos brabos e tava vendo coisa. Depois ela dá o remédio pra Bonnie, e o figurante babudo pergunta por que os poderes da Bonnie tem que ser escondidos. E a velhota diz que é por segurança. A cena corta pro velhote Punk, dizendo que só precisa subir seu cérebro e seu laboratório pro céu. Depois a Stu se pergunta o que será pior, um humano sem livre-arbítrio ou um clone com livre-arbítrio. E o Vegapunk manda ela calar a boca. O Kuma pergunta o que significa perder o livre-arbítrio, e o velhote diz que ele vai perder suas emoções, podendo até mesmo botar uma criança pra ir de arrasto. A Stu se pergunta como ele está se sentindo e manda ele não mentir, já que perder suas emoções deve ser muito horrível quando se tem pessoas importantes na sua vida. E o Linguinha de Cachorro diz que vai deixar o mínimo do livre-arbítrio pro Kuma até que tudo esteja concluído, e diz que ele tem cerca de 1 ano. O Kuma já pega logo um papel e caneta pra fazer outra carta, pra desejar o feliz 9º aniversário da guria. A cena já corta pro aniversário dela, e teve pizzas gigantes pra ela e até água pra maiores de 18 anos. De noite a Bonnie foi procurar se tinha chegado carta, e novamente a guria ficou triste, e ela começa a chorar. Lá na base do exército revolucionário, o Dragon tá sendo notificado que o Kuma ajudou eles a saírem de uma situação perigosa, só que ele foi embora sem dizer nada, e o Dragon diz que ele deve ter motivo pra não poder contar. A cena já corta pra Bonnie sendo curada, correndo feliz pra contar pra vovó Conner, e ela disse que quer ir pro mundo afora, só que essa mocreia fala que não, já que tem ordem pra cuidar da Bonnie até o 10º aniversário dela. A Bonnie diz que ela é uma mentirosa, já que o Vegapunk falou que ela seria curada em 1 ano, e esse ano já se passou. A Bonnie corre pra ir pra fora, mas a safada segura a coitada pelo braço, e ficou até roxo. Depois a velhota fala que a enfermeira é um agente do governo, porque ela bebeu muito e abriu o bico na cidade. Diz que é estranho ela querer manter a Bonnie presa e não ter chegado nenhuma carta do Kuma. A velhota entrega seu chapéu e manda a Bonnie pro porto. Depois ela se disfarça de velha e diz que vai voltar pro palácio. A Bonnie fica impressionada com o mundo afora, e a Alpha tava procurando pela Bonnie por tudo que é lado, e pergunta pra onde a Bonnie foi. Só que a Connie diz que ela quer a própria Bonnie, e a Alpha diz que vão pagar por enganar ela. Já partiu na velocidade da luz e vai saltitando no ar dizendo que vai acabar com a raça de todo mundo. E a Bonnie começa a se perguntar o que fazer. Ela já tem um flashback perguntando a seu pai de como era o Nick. Ela olha pro céu e imagina ele, já se transforma num adolescente, corre mais rápido que o Flash e deu um pulo pra usar seu futuro distorcido. Ela já imita a terceira marcha do Luffy e lembra de seu pai falando que o Nick era de borracha. Ela deu um megaton tão forte na boca da irmã do Zoro que acabou menstruando pela boca e bateu na água que nem bosta. A Bonnie tá passando um batom quando ouve uns noiados chamando ela de Bonnie. Ela já sai putaça dizendo que é pra chamarem ela de capitão. O figurante diz que é ali que deve estar o Kuma, e ela já fica mó empolgadaça. Só que a marinha também deve estar na ilha, né? Mas a Bonnie tacou foda-se pra isso e mandou eles ancorarem na ilha. Eles já desceram tacando o terror na ilha. Os marinheiros tava borrando a cueca, dizendo que onde eles passam deixam crianças e idosos feridos. Eles já apontaram seu brinquedo de furar moletom, mas a Bonnie não queria perder tempo e já transformou todos eles em crianças. E ela saiu pedindo informações sobre o Kuma em toda a cidade. O Kuma tava vendo tudo, só que eles não podem se encontrar. Ele já meteu o pé na ilha. A Bonnie fica putaça e depois diz que vai procurar o Nika também, pra seu pai ficar feliz. Enquanto isso, não é Shibu, o Luffy tava descendo cacete no bando do Arlong e ganhou sua primeira recompensa de 30 milhões. Depois o Dragon diz que vai pra Long Tal e pergunta quem é que tá cuidando de lá. E o Sabu diz que é o Smoker. A cena já corta pro Ace mostrando a recompensa do Luffy pro Jinbei. E o Jinbei fica putaço porque foi o irmão do Ace que derrotou o Arlong. O Kuma tá surpreso do Luffy e a Bonnie ter virado pirata. Enquanto isso, a Bonnie tava fazendo de tudo pra ser notada pelo Kuma. Lá em Egghead, o Vegapunk pergunta se o Kuma ouviu falar do pirata que desafiou o governo. E o velhote fica de queixo caído ao saber que ele é filho do Dragon. E o Kuma diz que não faz sentido esconder isso, já que o Vegapunk vai ver suas memórias. E ele diz que, coincidência ou não, o Luffy desafia o governo com os poderes de borracha assim como o Nika. Já mostra o Luffy no modo Escala, dando uma cabeçada no Moria. E ele fica de xoxota pro pivete de palha. O Kuma disse que o governo mandou ele acabar com a raça do chapéu de palha, mas ele só precisa entregar a cabeça do Luffy de bandeja. Aí o Nareba pergunta se ele quer que entregue seu companheiro. Todo mundo manda ele se lascar, mas o Kuma dispara o ataque que bota todo mundo na chapa. O Zoro diz que vai oferecer sua cabeça em troca da do Luffy, já que seu capitão será o rei dos piratas. Aí o Kuma manda ele tomar toda a dor do Luffy e ele diz que tanta dor assim deixaria até ele mesmo inconsciente. O Zoro já entra na bolha e a cena corta pro Kuma dizendo que o Luffy tem bons companheiros e que não esperava menos do filho do Dragon. Depois o governo liga pra todos os Chichibukai e diz que a execução do Ace tá marcada e com isso vão ter que lutar contra o bando do Barba Branca. Lá em Sabaody, a Bonnie tava quase falindo no restaurante, enquanto seu pai babão tava de olho em tudo, dizendo que essa é a última vez que ele vai ver ela. Depois todo mundo tava metendo o pé porque um pirata tinha socado a força de um dragão celestial. O Kuma pensa quem foi o idiota que fez isso, já que esse é um tabu global e a ilha é perto do QG da marinha. Fazer isso é um verdadeiro suicídio. E quando ele vai ver quem foi, tava o Sanji e o Zoro descendo o cacete em geral. E novamente eram os pivetes de palha envolvidos em confusão. E ele se pergunta se eles estão fazendo isso pra proteger o Tritão e a sereia. Depois ele pede desculpa ao Dragon e aí vinha e separa todos os pivetes de palha. O
Luffy tava chorando, dizendo que não conseguiu salvar seus companheiros. E o Kuma pensa que o Luffy tem que ficar mais forte pra ir pro novo mundo e salvar o mundo todo um dia. Lá em Egghead, o Vegapunk tá putaço porque o Saturn mandou colocar uma autodestruição no Kuma. E o clone do Saturn manda ele obedecer, já que ele é só um cientista sobre seu comando. O Vegapunk diz que hoje o Kuma perderá sua consciência e que foi bom ter conhecido ele nesses 2 anos. Daí ele fala que sua primeira missão será lutar contra os piratas do Barba Branca. O Kuma pede pro velhote programar nele a missão de proteger o navio do Pivete de Palha, até algum companheiro dele voltar pra ilha. Ele diz que é uma pena não poder ver o Luffy crescer, e o tio Punk pergunta o que ele espera desse moleque. E ele diz que o Nick é só uma lenda, mas ele diz pra Bonnie que vai surgir um guerreiro que fará todo mundo sorrir dançando no ritmo da libertação. E ele acredita que o Luffy é um herói que mudará drasticamente o mundo. Aí o velhote diz que o Kuma apostou tudo em uma zebra. Daí ele manda o Kuma fornecer materiais pra sua pesquisa. O velhote pergunta se o Kuma perde suas memórias quando ele emana essa bolha. E o Kuma diz que é como se ele estivesse criando uma cópia, só que elas somem quando toca. E o tio da maçã diz que criou um sistema que pode analisá-las à distância. O Kuma tá prestes a perder sua humanidade e já tem um flashback de toda a sua vida. Um passado totalmente traumatizante, e sem dúvidas coloca o Kuma no top 3 personagens que mais sofreu em todos os animes. Daí o velhote Punk fala chorando que a morte dele será um problema pra todos que amam ele. Ele diz que o Kuma é um verdadeiro herói pra Bonnie e pro resto do mundo também. O Kuma já agradece e o velhote executa o processo enquanto chora de joelhos. Cê é louco, quem não chorou com esse episódio tem um coração mais gelado que do Aokiji. O último desejo do Kuma foi o Vegapunk desejar feliz 10 anos pra Bonnie. O episódio acaba e finalmente no próximo episódio voltaremos pra luta insana de Egghead. O título do próximo episódio é Eu Sinto Muito, Papai, as lágrimas de Bonnie e o punho de Kuma. E se você quer fugir dessa carteirinha azul, é só ir no comentário fixado que o mestre Tio Sam preparou um vídeo insano que vai te ensinar a ganhar em dólar em 2025 sem sair de casa e sem aparecer. Lembre-se que você é a última esperança dos seus pais, hein? Não vai vacilar não, vacilão. E já ativa o sininho das notificações pra receber o episódio da semana que vem em primeira mão. Pra você que chegou até aqui, eu agradeço de coração. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona. Um abraço e fique com Deus.